Você tem a sensação que você diz sim pra tudo e depois você se arrepende? Depois você se sente meio assim, idiota das pessoas? Vou te contar uma história pra começar esse vídeo, mas a questão desse vídeo é, eu vou te dar 10 dicas pra você aprender a definitivamente dizer não e te colocar como prioridade e não colocar as outras pessoas como prioridade. Eu sou Daiane Moura, esse é o Papo de Quinta que tá começando agora. Eu tenho uma historinha bem curta pra te contar quando eu comecei a aprender a entender que dizer não é saudável. Pode não ser pro outro, mas é saudável pra mim, né? E cada um a gente tem que cuidar de si próprio, a gente não pode ficar cuidando de todas as outras pessoas e a gente esquecer da gente. Eu tinha um colega de trabalho que trabalhava comigo há muitos anos. E ele, sabe aquela pessoa que ela vai pedir as coisas e eu era do tipo de pessoa, e se eu não me cuidar eu ainda sou, que tá predisposta a falar sim, sabe? Você também é? Levanta a mão. A gente tá predisposta às vezes a falar sim, por uma série de motivos que depois eu vou falar, por aceitação, por achar que a gente vai ser uma pessoa ruim se a gente falar que não. Mas enfim, a gente já vai conversar sobre isso. E eu já tava naquela minha predisposição a dizer sim pra tudo. Ele me perguntou: ô Daiane, será que a gente pode ir numa loja ali, né, dessas de departamento que a gente conhece, que vende celulares? Tem como você tirar um celular pra mim no seu cartão de crédito? E antes de eu pensar, eu falei, tá bom. Aquela, né? Quem nunca? E eu pensei, na ida até o local, eu já tava pensando, gente, mas e se ele não pagar? Né? O celular custava metade do meu salário, como é que eu vou pagar isso daí? E fui, mas eu falei assim, já falei que sim, se eu falar que não agora é pior do que ter negado antes, né? Fui até com ele, comprei o celular no meu cartão de crédito na loja. E quando a gente voltou pro escritório, parece uma coisa do destino. Quando a gente acabou de voltar pro escritório, ele deixou o celular em cima da minha mesa. Só que ele não lembrou que deixou o celular na minha mesa, ele foi chamado na sala do chefe e ele foi demitido. Nesse momento ele foi demitido. Quando ele entrou na sala, eu sabia, naquele momento, começou um zum 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 na empresa de que ele estaria sendo demitido. E na hora me veio o celular na cabeça. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Ele não vai me pagar esse celular, né? E eu peguei o celular e guardei o celular. Quando ele saiu da sala, até hoje eu fico pensando, será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? Mas assim, eu escondi o celular. Porque eu fiquei pensando, gente, ele não vai me pagar, eu vou ter que vender esse celular para pagar a loja, né? Para pagar o que eu vou dever e ainda vou ter que colocar mais dinheiro, porque assim, ninguém vai pagar exatamente o valor que o celular tava na loja, porque saiu da loja, já perde o valor. E ele falou assim pra mim, não, começou a procurar o celular, não achava o celular de jeito nenhum. Aí ele falou assim, Dai, não se preocupa, eu vou te pagar esse celular. Eu vou receber a rescisão e eu te pago. Falei, tá bom. E ele me combinou uma data, que seria a data do primeiro pagamento. Ele falou assim, eu venho até aqui e já te dou o primeiro pagamento. Ele tinha dividido, sei lá, em 5, 6 vezes. Falei, tá bom. E no meu íntimo, eu me senti até mal, porque eu pensei assim, gente, ele é honesto, ele vai vir aqui, ele vai me pagar o celular, e aí eu vou entregar o celular pra ele, coitado. Vou falar assim, achei, né? Assim, muito sem graça de ter feito aquilo. E chegou o primeiro dia do pagamento, eu peguei o celular na caixinha do jeito que tava, fiquei lá esperando ele, ansiosa, porque eu falei, o mundo ainda tá cheio de pessoas boas, vamos acreditar. Ele foi? Nunca chegou lá. E nunca me falou, trocou o telefone, nunca me ligou. Então é por isso, é por essas e outras que a gente tem que pensar mais na gente e menos em estar sempre disponível para todo mundo. Dica número 1, estabeleça prioridades para você mesmo, porque quando a gente não sabe qual é a nossa prioridade e as pessoas vão chegando e elas vão falando e pedindo e exigindo e a gente vai gastando toda a nossa energia que a gente tem, quando eu falo energia, a gente está falando de energia mesmo, energia vital, tempo, dinheiro, a gente vai gastando nas prioridades das outras pessoas e a gente vai falando que sim para tudo e a gente acaba que não dá prioridade para o que a gente quer. Mas aí você pergunta, o que você realmente quer? Você sabe quais são as suas prioridades? Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma folha de papel e você colocar quais são as suas prioridades. Se nesse meio se encaixar alguma coisa que você possa ajudar outra pessoa, tudo bem. Agora você não vai riscar uma prioridade sua da lista para encaixar qualquer outra coisa de outra pessoa. A prioridade sua é você. Dica número 2, a gente não precisa agradar a todo mundo o tempo todo. A gente faz muito isso por problemas de aceitação até.
porque se a gente fala não, a pessoa pode ficar triste com a gente, né? Então isso é um certo tipo de orgulho. Então a gente tem que deixar isso de lado e normalizar, porque não é anormal a gente falar não para as pessoas. A gente nem precisa justificar, essa é a verdade. Se você é convidado a ajudar alguém em alguma coisa, você pode optar por falar não e você não precisa se sentir mal com isso, porque não está dentro da sua alçada ou simplesmente você não quer fazer aquilo agora, porque você tem você como prioridade. Então, aprender a se colocar como prioridade em primeiro lugar. E em segundo lugar é isso, a gente aprender que a gente não precisa agradar a todo mundo sempre e parar de ter medo do julgamento alheio. Você não nasceu para agradar a todo mundo. Dica número 3, e essa dica é muito importante. A gente precisa ser educado, mas ser claro. Então, às vezes, né, a gente vê isso acontecendo. As outras pessoas pedem alguma coisa e quem não quer fazer o favor ou, enfim, abrir mão de alguma coisa, ele enrola, né? Então a gente fala que enche linguiça, né? Ah, então, veja bem, né? E vai, e o assunto não desenrola. Então a gente tem que aprender a ser educado, mas ser claro, né? Educlaro. Eu acho que eu inventei um novo termo. Temos que aprender a ser educados e claros. Educlaros. Se você teve uma chance, né, de você se explicar e você quer se explicar, ok, você vai falar não, muito obrigada, eu recuso o convite, né, por N motivos, porque, né, não quero, porque eu tenho um outro compromisso, mas se você não quiser se explicar, você também não precisa, só que você tem que ser claro que você quer ou que você não quer. Seja claro na sua resposta. E educadamente, muito obrigada, agradeço muito o convite de comprar um celular no meu nome, mas dessa vez eu não quero. Obrigada. Dica número 4, ela é muito parecida com essa, mas um pouquinho diferente, porque cuide de si mesmo. Então, se você lá fez a sua lista de prioridades e você já começou a investir tempo, dinheiro e energia nos seus próprios planos, a ideia é que você cuide de você e que você faça manutenção disso que você começou. E você não esqueça por um momento de todos esses seus planos para poder se sentir melhor, se sentir acolhida por alguém, por algum grupo, porque você tem que falar sim para aquela pessoa, para aquele grupo, porque eles vão ficar felizes com você. Então, assim, cuide de você. Sempre tenha em vista os seus planos, tenha até em mãos até, né? Até num papel ali mesmo escrito quais são os seus planos, quais são as suas metas. E se você por acaso quiser ajudar, né, quiser falar sim para essa pessoa que está te pedindo alguma coisa e que isso não vai impactar nos seus planos, se você estiver se colocando em primeiro lugar, tudo bem, é só uma ajuda, não tem nenhum problema. Agora, se você estiver fazendo isso para que as outras pessoas gostem mais de você, para ser aceita e esquecer dos seus planos, nunca mais, cuide de você. Número 5, essa dica ela é muito poderosa na nossa vida como um todo. Desenvolva o autoconhecimento. Algumas pessoas precisam de um psicólogo para isso, outras elas vão para filosofia. Não interessa o seu caminho, interessa que você precisa se conhecer. Até para você conseguir fazer essa lista, até para você conseguir se colocar como prioridade, você precisa se conhecer. E para você se conhecer não é simples, não é fácil. Às vezes a gente pensa assim, eu sou eu mesmo, eu sei exatamente do jeito que eu sou. Não sabe. A gente não sabe quais são os padrões das nossas ações, o que a gente faz repetidas vezes, que a gente não tá nem percebendo o que faz, o porquê, o motivo que a gente às vezes fala sim pra todo mundo, se é pra ser aceita, se é pra se sentir acolhida, se é pra se sentir boazinha. Então, a gente precisa ter esse autoconhecimento e aí você precisa buscar isso de alguma forma em você. Seja lendo livros, né, que vão te ajudar a isso, seja procurando um psicólogo, seja aderindo a filosofias e realmente buscando esse estudo sobre você mesma, seja fazendo um diário, às vezes isso funciona. Você coloca todo dia tudo o que aconteceu no seu dia e você vai ver, depois de um mês, você vai lendo todos esses textos, você vai ver como você consegue ler, claro, como se não fosse você ali que escreveu, tá? Você vai ler sem julgamentos. Você vai ler exatamente o que está ali para entender quais são as ações que você tomou, por que você tomou, você vai conseguir lembrar daquele momento e você vai ver que a gente entra em ciclos repetitivos. Por quê? Então, esse é o negócio, autoconhecimento. Dica número 6, trabalhe sua inteligência emocional. Isso daí é uma coisa que a gente tem que trabalhar para a vida também. Quem trabalha fora, quem tem
um emprego, né? Tem que trabalhar a inteligência emocional a todo momento, porque ser humano é assim, eles tiram a gente do momento a todo sério, ou do sério a todo momento. Aí eu fiquei tão saída do sério aqui que eu errei tudo. Eles tiram a gente do sério mesmo. E às vezes a gente tem a tendência a chorar, às vezes tem gente que tem a tendência a gritar, tem gente que tem a tendência a desmaiar. Então assim, qual que seja a sua tendência, a inteligência emocional, ela vai funcionar como um amuleto, sabe? Da sorte. Você finge que ela tá aqui no seu pescoço, ela é invisível, mas é a sua inteligência emocional agindo aqui. Então ela vai eu não vou falar proibir, porque é uma palavra muito forte, mas ela vai te permitir agir com naturalidade nas situações, sem você se estressar, sem você sair do seu plumo. Então, na hora de você falar um não pra alguém, você vai encarar aquela situação como uma situação corriqueira, que ela é, como uma situação normal. Porque às vezes a gente vai falar, né, ao dar alguma resposta que é negativa, e a gente acha que a gente vai magoar a pessoa, que tem alguma coisa nesse sentido acontecendo, o nosso coração já acelera, a gente já quer chorar, o nosso olho já fica meio esquisitinho, né, querendo lacrimejar. Então você vai respirar fundo, porque respirar é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Respira bem fundo e você vai pensar, isso aqui é muito natural. Eu não sou obrigada a nada, a nada. Então você vai lá e fala assim, olha, muito obrigada, com aquela clareza que a gente já comentou, muito obrigada, eu não vou aceitar o seu convite dessa vez, eu não posso fazer isso dessa vez, eu não quero fazer isso dessa vez. E você pode até falar consigo mesma antes, porque você tem que ouvir isso e entender como essa frase é natural. Eu não quero, eu não posso, infelizmente eu não consigo, muito obrigada. Número 7 é praticamente uma continuação dessa número 6. Por quê? É a gente parar de evitar os conflitos. A gente tem essa tendência, né, como ser humano. Então a gente dá um somebody love aqui, dá uma desculpinha ali para evitar o confronto. Conflito que é realmente você expor suas ideias claramente, entender qual é a ideia do outro e se posicionar, do tipo, eu entendi qual é a sua ideia, entendi qual é a situação e realmente não posso ajudar dessa vez. E tá tudo bem. Então a gente às vezes tem essa tendência a camuflar as coisas para evitar o conflito. Só que o conflito, ele pode ser muito positivo, ele pode ser neutro, ele pode ser negativo, depende das atitudes das pessoas envolvidas nele, mas ele pode ser muito positivo. Imagina se você tem um conflito e que você tá participando dele e que você não tinha ideia de todos os pontos de vista dessa conversa. E quando você entende o ponto de vista do outro, você pode pensar e repensar, às vezes, a sua maneira de estar agindo, assim como a outra pessoa também pode. Então vocês podem chegar num denominador comum apenas conversando. Então a gente não pode ter medo do conflito. E quando eu digo no conflito, é daquela discussão saudável. O que a gente não pode é entrar na briga, né, gente? Mas aí isso é assunto para outro vídeo, né? Não bater nos amiguinhos. A dica número 8, que a gente já falou aqui só um pouquinho por cima, é agradeça primeiro e diga o não. Por quê? Isso vai ser muito importante para a pessoa, porque ela vai ver que você é uma pessoa educada, mas isso vai ser muito importante para o seu cérebro, porque uma vez que você agradeceu o convite, como se aquilo fosse um convite, e realmente é um convite, a gente tem que encarar essas situações como um convite. Quando você agradece, o seu cérebro entende que tá tudo bem, você fechou aquele ciclo. E a culpa de não ter participado daquilo, de não ter atingido as expectativas daquela outra pessoa, ela sai da sua vida, porque você agradeceu e saiu. Agora, se você for entrar, né, numa discussão do tipo, por que eu deveria fazer isso? Então é outra história, a gente depois vai ficar se culpando, pensando assim, meu Deus, não deveria ter falado daquele jeito. Então, filha, seja uma lady, sorria, acene, agradeça o convite e vaza. A dica número 9 é da gente lembrar da importância do não na vida das pessoas. Porque às vezes a gente acha que a gente tá ajudando, falando sempre sim pra tudo. Alguém já viu aquele filme Sim, Senhor? É um filme muito legal, do Jim Carrey, se não me engano. E é um filme muito bom pra gente entender isso. E se a gente falasse sim pra tudo? A gente destrói a vida das pessoas. Até criança precisa do não, desde que cresce para aprender a lidar com as próprias frustrações. Aí o que acontece? Quando a gente cresce, a gente quer falar sim para os maridos, a gente quer falar sim para as mães, para as tias, para os vizinhos, para todo mundo. Mas as pessoas precisam do não, até para elas poderem também digerir as próprias frustrações da vida delas. E tá tudo bem.
E você ainda evita o ressentimento, porque você vai viver uma vida arrependida se você toda semana, se você todo mês fizer alguma coisa que você não quer. Você estaria sendo super legal com as outras pessoas, legal entre aspas, mas você é ruim com você. E quando você chegar lá na frente, você vai falar, caraca, eu passei a minha vida inteira tentando agradar os outros e ninguém fez nada por mim. Oi, você tem que fazer por você e tem que começar hoje. A dica número 10 é a última, mas não é a menos importante. Aliás, eu acho que ela talvez seja a mais importante. Porque isto tudo posto, a primeira coisa que você tem que fazer é praticar. Porque você vai me dizer, Dai, a primeira vez que eu fiz isso agora, eu me senti tão mal, eu me senti, meu coração doeu. É claro, porque você não tá acostumada. Você tá acostumada a dizer sim pra tudo e ser a boazinha do rolê. Então, você vai começar a praticar. Você não quer aquela situação, você não quer comer aquele prato, vamos pedir pizza em grupo e você não gosta eu ia falar desse assunto, você não gosta desse sabor? Levanta a sua mãozinha e fala, então, a gente não gosta desse sabor, será que a gente pode conversar para ser um outro sabor? Obviamente eu tô falando sobre pizzas, mas isso aí pode ser sobre tudo na vida e a gente sabe que os assuntos às vezes eles são muito mais delicados do que só pedir um sabor de pizza diferente. Mas claro, eu não consigo entrar aí na sua vida, né, para saber tudo o que tá acontecendo. Mas imagina que se você começar a praticar e você começar a falar o não com clareza, com educação e com agradecimento, gratidão por participar daquilo, você automaticamente vai se sentir mais apta a falar não de novo, né? Aí você fala assim, aí eu vou ser a pessoa mais chata do mundo. Não, filha. Você vai ser a pessoa mais legal do mundo com você mesma. Isso aí vai mudar a sua vida, mudou a minha. Eu tenho certeza que você vai voltar nesse vídeo aqui e vai dar o seu depoimento. Parece uma igreja isso aqui, né? Levanta a mão e dá seu depoimento. Fala aí, o que mudou a sua vida esse vídeo? Beijo. Até o próximo Papo de Quinta ou até o próximo vídeo. Tchau.